Olá pessoal, vamos para a nossa aula de cálculo 3 a respeito de derivadas direcionais. Pessoal, nas últimas aulas, já faz algum tempinho, né? Nós definimos o que é derivada parcial de uma função de duas ou até de três variáveis em relação a cada uma de suas variáveis. Se a gente pensar na derivada de uma função de duas variáveis, f de x e y, a gente derivou em relação a x e em relação a y, como se fosse o eixo x e o eixo y. Mas acontece que quando nós olhamos para o plano, a gente não tem só duas direções, a gente não tem só o eixo x, a gente não tem só o eixo y, a gente tem outros caminhos que nós podemos percorrer, nós temos outros apontamentos para os quais a gente pode caminhar. E é interessante porque a derivada direcional vem para nos ajudar a calcular derivadas não só nas duas direções mais óbvias e mais básicas, mas nas outras também. Então é disso que nós vamos falar agora. Pega uma função de duas variáveis, f de x, y igual a z, num domínio do R2, que vai cair em R, e tome uma direção do R2, tome um vetor U do R2. Então, nós temos no R2 aqui, pegamos um vetor qualquer aqui no R2. Então, um vetor qualquer que a gente chama de U. Esse vetor U no R2, é claro que ele tem duas entradas, A e B. E nós vamos assumir que esse vetor U, ele seja unitário. O que significa o vetor ser unitário? Significa que a norma dele é 1. Significa que ele está na circunferência de raio 1 e centrada na origem. Bom, isso já é uma hipótese forte, mas quando a gente tiver um vetor que não é unitário e nós quisermos usá-lo para as finalidades que nós vamos aprender, a gente sempre consegue pegar um vetor e deixar ele unitário. O que a gente faz? A gente pega o vetor e divide cada coordenada pela norma do vetor, que a gente sempre consegue. Lembra da geometria analítica, né? Bom, o que é, portanto, a derivada direcional de f nessa direção U? Lembrando que derivada direcional, bem como nós fizemos para as derivadas parciais, é sempre calculada num ponto. Então, a derivada parcial direcional de f num ponto x0, y0 na direção de u é dada por esta expressão. Olha só, aqui é um símbolo, tá? Derivada parcial de f com relação a u. Vejam o símbolo de vetor aqui no ponto x0, y0. Vejam, é igualzinho ao conceito de derivada parcial em relação a x, só que aqui em vez de ter x está u. Vejam, igualzinho. E o que significa isso? Por definição, é o limite da diferença da função calculada no x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t, pela função calculada só no x0 e y0. Veja que aqui tem uma variação linear, at e bt. O a e o b tem a ver com o vetor que nós estamos caminhando. Tudo isso dividido por t, com t caminhando a zero, é um limite. Quando esse limite existe, o valor deste limite é o que nós denominamos por derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção de u. Né? E só chamando a atenção para o que eu estava dizendo, se esse vetor u for na verdade o eixo x, ou seja, eixo x a gente fala assim, poxa, é um vetor, né? Por exemplo, o eixo x é o conjunto dos vetores múltiplos de 1, 0, que a gente frequentemente denota por i. E com uma setinha, né? Setinha de vetor. Aqui também temos a direção do vetor do vertical, né? A direção do y é, na verdade, o que nós denotamos por j vetor, que é 0, 1. Então, esses dois vetores são possíveis opções para U. Afinal de contas, a norma deles é 1, né? Então, eles são possíveis opções para U. Então, se você pegar o vetor U como sendo a direção dada pelo vetor 1, como sendo 1, 0, né? O vetor 1, 0, a derivada parcial em relação a essa direção, em relação a i, coincide com o que nós definimos como sendo derivada parcial de f em relação a x. Afinal de contas, isso aqui zera e fica só exatamente a expressão da derivada parcial em relação a x. Mesma coisa, se olhar para a direção vertical, para o vetor 0, 1, a derivada direcional de f em relação a j coincide com a derivada parcial de f com relação a y. Então, observe que essa definição de derivada direcional é uma generalização da definição de derivada parcial nas direções x e y, tá bom? Vamos aprender a calcular isso, o princípio usando vetores. Antes disso, antes de dar como exemplo alguma coisa, eu até fiz uma figura aqui para tentar explicar para vocês o que significa, qual é a intenção, qual é o uso que se faz da derivada direcional.
Imagina que a gente tem então uma função f de xy igual a z. Essa função tem gráfico, por exemplo, aqui, né, nessa superfície, vamos supor. Tá? Então aqui temos uma superfície, temos o tá vendo? X, Y, Z é o espaço, e aqui, nesse pedacinho aqui, isso é uma superfície que é como se fosse o gráfico da função. Bom, aí eu pego um ponto x0, y0, se eu colocar x0, y0 vai dar um certo valor z0, aqui numa altura z0, né? E aqui temos o ponto, então, x0, y0, z0. Tá aqui, né? Tá ali. Bom, aí, pessoal, se eu tenho um vetor u unitário, eu posso pensar aqui que o vetor u ele está no plano, eu posso colocar ele grudadinho aqui no ponto x0, y0, esse vetor u aponta para algum lugar, e eu construo um plano que passa pelo ponto x0, y0 e que tem u como um vetor que define esse plano. Então, dado um ponto, dado um vetor, eu consigo dizer, consigo determinar um plano no espaço. Bom, aqui está esse plano que a gente pontilhou aqui de azul. Este plano intercepta o gráfico da função f nesse traço vermelho aqui. Então, olha só, nós tínhamos uma superfície, que é o gráfico, passamos um plano, esse plano é determinado pelo vetor u e pelo ponto fixado lá em cima, e aí, essa superfície, ao ser cortada por um vetor, gerou uma curva, né? Uma curvinha, por exemplo. Essa curvinha significa basicamente os pontos da função na direção do vetor u, basicamente assim. E se nós olharmos para a reta tangente a esta curva, passando pelo ponto x0, y0, essa reta tangente vai ter uma inclinação θ, e a tangente desse θ é exatamente a derivada direcional em u do ponto x0, y0. Tá bom? A tangente dele, ou seja, isso daqui, essa reta, ela segue a inclinação da derivada direcional. Então, qual é a interpretação geométrica que nós fazemos da derivada direcional? Ela é a taxa de inclinação desta curva. E que curva é essa intersecção do gráfico da função pelo plano determinado pelo ponto e pelo vetor u. Difícil, né, de entender, mas tem um significado importante. Por exemplo, se eu estou subindo uma montanha, às vezes eu estou subindo uma montanha por uma trilha, né? Eu posso pensar assim, poxa, será que eu vou pelo caminho, pela direção do y? Às vezes dá até para ir. Às vezes eu por x, se eu for por x, às vezes até eu caio da montanha, né? Mas eu tenho o caminho, por exemplo, vamos pensar assim, que está a montanha. Estou olhando para a montanha e eu estou seguindo um caminho aqui do lado da montanha. Estou indo margeando a montanha, andando assim por uma trilha. Eu posso continuar andando a minha trilha para chegar lá em cima, ou eu posso pensar assim, escalar a montanha. Então eu tenho basicamente dois caminhos aqui, né? Seguir a trilha ou escalar a montanha. Eu vou por uma direção ou por outra? Vai do teu gosto, né? Mas se você pensar, é muito mais fácil ir pela trilha do que pela montanha. Isso me dá, ou melhor, escalando a montanha, né? Isso me dá a indicação que o caminho da trilha ele tem uma inclinação menor, ele avança menos no valor da função do que escalar a montanha, que eu vou avançar mais rápido, vai ser mais íngreme, naturalmente vai ser mais difícil. Tá vendo? Então essa história de vários caminhos que eu tenho para fazer alguma coisa, e aí eu posso querer analisar qual que é o mais interessante em determinada situação. É para isso que as derivadas direcionais vão servir para para nos ajudar a entender qual é a melhor ou a pior situação quando eu estou variando uma função de duas variáveis. Tá bom? Então essa era uma interpretação geométrica um tanto quanto estranha, né? Mas vamos lá. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como é que a gente calcula. Só que assim, eu vou fazer um primeiro exemplo. Esse exemplo que eu vou fazer agora é para a gente ver como é que a gente calcula no braço, usando aquele limite, tá? Mas daqui a pouco, mas não se assuste, porque a gente vai achar uma alternativa um tanto quanto legal para calcular essa derivada direcional que não só pelo limite, tá bom? Então vamos para este exemplo que está aí no slide 3. Pega uma função f de xy igual a x² mais y².
Tá? E a gente quer calcular a derivada direcional da f em relação a u num ponto 1, 1. Mas quem é u, eu preciso saber quem é o vetor u, e aí o u vai ser dado em cada alternativa, em cada item. Então, o u é um vetor AB, qualquer. Tá? Bom, como que a gente faz? Esse vetor AB, eu não escrevi aí, agora eu estou pensando com meus parafusos aqui. Vamos supor que assuma aí que esse vetor u do item A, então vamos lá. Suponha que esse vetor ele tem norma 1, tá? Senão vai ficar um pouco mais complicado. Vamos supor que ele seja um vetor unitário, senão vai dar um pouco mais de trabalho, não é o que a gente quer aqui, aqui a gente só quer aprender a calcular. Tudo bem? Então suponha que, não está dito no item, mas eu estou adicionando essa hipótese, que esse é um vetor de norma 1, ele é unitário, tá bom? Então, como é que a gente calcula a derivada direcional de f em relação a u no ponto 1? Bom, se existir, é o limite com t tendendo a zero de alguma coisa sobre t. Que alguma coisa é essa? É a função calculada no ponto x0, que no caso é 1, mais at, a é a primeira coordenada do u, mesma coisa, 1 mais bt, menos a função calculada no 1, 1. Ok? Então, vamos ver esse limite. Ok. Este limite, primeiro, o que é a função calculada nesse bichinho? É 1 mais at quadrado mais 1 mais bt quadrado. A função calculada no 1, você substitui aqui, você vê que dá 2, então menos 2. Tudo isso dividido por t, tá? Aí, pessoal, me permitam dar um salto aqui, só para a gente poder avançar, porque agora é só desenvolver isso aqui usando o quadrado perfeito, vai fazendo as contas e tal, e você vai chegar no seguinte, olha só. Vai sobrar t, 2a mais t, mais 2b mais t, tudo isso dividido por t, com t tendendo a zero, tá bom? Então, ficou ruim, né, os meus mais com t aqui, né? Ficou ruim de enxergar. Tá bom? Vai ficar isso no final. E aí, observem vocês que eu vou cancelar esse t com esse t vai a zero, esse t vai a zero. O que vai sobrar no final? Vai sobrar 2a mais 2b. Portanto, a derivada direcional de f com relação ao u qualquer AB que tem norma 1 no ponto 1 é 2a mais 2b. Tá certo? É 2a mais 2b. Então, guardemos essa informação que ela pode ser útil para fazer o item B. Item B, vamos lá. Então, lembra disso aí. Lembra que a derivada direcional em relação a um AB qualquer era 2a mais 2b. Vamos para o item B. Vamos para o item B, como eu disse. Vamos calcular a derivada direcional de f num vetor u no ponto 1. Mas quem que é o vetor u? Neste caso, vai ser o vetor raiz de 3 sobre 2, meio. Observem, pessoal, que este vetor ele tem norma 1, ele é unitário. Por quê? Observe, a norma de um vetor é raiz quadrada da soma dos quadrados de cada coordenada. Então, aqui vai ficar 3 quartos mais 1 quarto, 4 quartos, aqui vai dar 1. De fato, a norma desse vetor é 1. Então, esse é um vetor unitário, então eu posso, de fato, calcular a derivada direcional nele, tá? Segundo as definições que nós fizemos. Bom, vamos lá. Derivada de f com relação a u no ponto 1. Como é que a gente faz isso? Ai, pessoal, não vou fazer aquela conta de novo. Eu já sabia que era 2a mais 2b, né? Quem que é o a e o b na minha história? Esse é o a, esse é o b. Né? Esse era o vetor, a gente tinha calculado no item A que isso aqui dava 2a, 2b, então isso aqui vai ser 2 raiz de 3 sobre 2, mais 2 vezes meio, né? E aí isso aqui vai dar raiz de 3 mais 1. Claro, vou usar o que a gente já obteve, não é mesmo? Agora, vamos para o item C. O item C só dá um pouquinho mais de trabalho. É a mesma ideia, né? É a mesma ideia, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Seja o vetor normalizado de v igual a menos 1. O que é isso? Vou chamar a atenção para vocês que o vetor v, que é o menos 1, 1, qual que é a norma dele? A norma desse vetor é raiz quadrada
de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2. Não é 1. Então, esse vetor não é unitário. Como é que eu faço para transformar esse vetor no vetor unitário? Quem que é o vetor unitário que é múltiplo dele? É o vetor U que você calcula fazendo V sobre a norma de V. Certo, pessoal? Lembra assim, ó, o seu vetor V está aqui, ele pode não ter norma 1, mas existe um aqui que está indo na mesma direção dele, mesmo sentido, e que tem norma 1. Ok? Como é que eu calculo ele? Sempre assim. Eu pego o vetor e divido pela norma dele. E aí, pessoal, nós chamamos esse U, inclusive, de versor do V. Né? É o vetor que é paralelo ao V, né? Está na mesma direção, no mesmo sentido que o V, mas que tem norma 1. Tá bom? Então, sempre a gente consegue calcular o versor. Então, tá bom. Qual que é o versor neste caso, pessoal? Claro, observem, a gente pode fazer a conta simples, né? É o vetor V, ou seja, menos 1 dividido por raiz de 2, ou seja, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E aí, qual que é a derivada direcional de f com relação a este u aí no ponto 1? A gente já sabe que é 2a mais 2b. Quem que é o a e o b? O a é esta coordenada, o b é esta coordenada. Então, observem que vai dar menos 2 sobre raiz de 2, mais 2 sobre raiz de 2. Dá para racionalizar e após racionalizar, pessoal, racionalizar vai dar raiz de 2 aqui em cima e embaixo. Vai cancelar esse 2 com o que vai dar aqui. Mesma coisa aqui, vou racionalizar aqui embaixo, vai dar 2, vou cancelar com isso aqui. Vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 2, isso aqui vai zerar. Ok? Então, a derivada direcional em relação ao versor de menos 1 é 0. Ok? E se eu pensar no gradiente? O gradiente também é um vetor, então posso fazer isso também para o gradiente. Vamos fazer mais uma conta? Vamos pensar no gradiente, vai. O gradiente ou o versor? Versor do gradiente, né? Quem que é o gradiente da f? Lembra das aulas passadas? O gradiente da f em 1, tá? Então, primeiro vamos calcular ele em qualquer ponto, né? O gradiente da f em qualquer ponto é 2x, 2y, não é? Deriva aqui em x, deriva em y. E aí, se eu calcular no ponto 1, 1, vocês já sabem que vai dar 2, 2. 2, 2, vou chamar de v isso aqui, tá? O gradiente da f no 1 é o vetor 2, 2, que obviamente não tem norma 1. Aliás, qual que é a norma disso? É a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz de 4 mais 4 vai dar raiz de 8. Aliás, você já sabe também que raiz de 8 é raiz de 2 vezes 4, que é 2 raiz de 2, se preferir. Tá bom? Então, o gradiente não é unitário, mas eu posso construir o versor dele. Quem que é o versor dele? É v sobre a norma de v, ou seja, é o vetor 2, 2 dividido pelo valor 2 raiz de 2, quer dizer 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Claro? Bom, o que é a derivada direcional de f com relação a esse vetor no ponto 1, 1 também, né? O que é isso? Segundo a fórmula que nós calculamos no item A, é 2A mais 2B. Acontece que o A, neste caso, é 1 sobre raiz de 2 e o B também, né? Então, nós temos 2 vezes 1 sobre raiz de 2, mais 2 vezes 1 sobre raiz de 2, vai ficar apertadinho aqui. Eu vou racionalizar de novo aqui o raiz de 2 com raiz de 2, esse vai cancelar com 2. Vou racionalizar aqui de novo. Esse vai cancelar com 2 e vai ficar, então, raiz de 2 aqui com raiz de 2 aqui. Vamos ver se cabe aqui. 2 raiz de 2. Tá claro, pessoal? Então, observem uma coisa interessante. O primeiro a gente fez uma fórmula geral, né, para um vetor unitário. O segundo, a gente fez a conta e deu 1 mais raiz de 3. O terceiro deu 0. E o último deu 2 raiz de 2. Se você observar bem, o último, que é o versor do gradiente, deu o maior valor de todas as respostas que nós fizemos. Isso não foi à toa. É o que a gente vai caminhar nesta aula para mostrar, tá bom?
Da mesma forma como a gente definiu derivada direcional para uma função com duas variáveis, é óbvio que a gente pode definir para três variáveis de maneira exatamente análoga. É só adaptar o limite lá para colocar três variáveis, tá bom? Então a gente pode fazer da mesma forma. E aí, pessoal, nós temos um importante resultado da teoria que eu vou demonstrar, mas vou demonstrar no final dessa videoaula. Tá? A demonstração ela não vai ser cobrada de vocês em prova, coisa do tipo, mas vale muito a pena entender. Mas eu vou enunciar, e o enunciado dos teoremas, que eu vou, tanto esse quanto o próximo, que é o teorema 2, são muito importantes e precisa saber. Pega uma função de duas variáveis, então no domínio aberto do R2, não é qualquer função, é uma função diferenciável, num determinado ponto do domínio que eu chamo de x0, y0. E seja um vetor unitário com coordenadas A e B. Bom, isso daí é o suficiente para eu saber que a f admite derivada direcional no ponto x0, y0 na direção de u. Existe derivada direcional. Lembra que o limite poderia não existir. Mas com essas condições da função ser diferenciável, já num domínio aberto, isso é suficiente para eu garantir que a derivada direcional de fato existe na direção de u. E mais, eu não preciso ficar usando o limite toda hora para calcular. Basta usar essa mágica formulinha. A derivada direcional de f na direção de u no ponto x0, y0 é dado por, olha isso aqui, escalar do gradiente da f no ponto x0, y0 pelo vetor u. Olha só, para calcular a derivada direcional basta fazer um produto escalar do gradiente pelo vetor u. Aí a vida ficou muito mais fácil, não é? De novo, esse teorema também pode ser generalizado para funções de três variáveis ou mais, tá bom? Só chamando a atenção para vocês desse fato, mas vamos fazer exemplo. Agora que a nossa vida ficou mais fácil, vamos fazer exemplo disso. Pega uma função de duas variáveis, tipo x² mais xy, né? E aí, pessoal, vamos calcular a derivada direcional da f em relação a alguns vetores u's, no ponto 1, 2. Então, o ponto que eu quero usar é o ponto 1, 2, tá bom? Vamos usar um vetor unitário qualquer para começo de conversa, igual a gente fez no exemplo agora há pouco. Então, seja U um vetor AB qualquer, só que eu sei que a norma dele é 1, ele é um vetor unitário, então posso usar a fórmula dele naturalmente. Bom, o que é a derivada de f na direção deste u calculado no ponto 1, 2? A gente sabe, segundo o teorema 1, então teorema 1, que nós vimos aqui, que é o gradiente da f neste ponto escalar com AB. Escalar com o vetor. Olha que simples. O complicado então é só o gradiente. Qual que é o gradiente? Aliás, vamos fazer aqui no cantinho. Qual que é o gradiente da f? O gradiente da f é 2x mais y. E a segunda aqui vai dar x. Não é? Ficou ruim aqui, né? E aqui a segunda coordenada vai dar x. Ok? A gradiente num ponto qualquer é 2x mais y, x. Então, no ponto 1, 2, o que vai dar? 2 vezes 1 mais 2 dá 4. E x aqui é 1. Isso é produto com AB, né? Então, escalar com AB dá o quê? 4A mais B. Olha que legal. Derivada direcional da f com relação a esse vetor unitário, qualquer vetor unitário no ponto 1, 2 é 4A mais B. Isso já serve como fórmula, né? Eu vou usar como fórmula toda hora, tá bom? Vou usar como fórmula, é só aplicar. Nos próximos casos é só aplicar. Ok, pessoal? Simples, não é? Agora que a gente tem essa fórmula, ficou tudo muito mais simples do que usar o limite. E para a gente aplicar esse conceito, vamos fazer um exemplo? Vou até deixar aqui, pessoal, a resposta. Nós concluímos que isso aqui é o quê? 4A mais B, né? Vamos deixar aqui, ver se não vai ocupar espaço. Item B. Vamos calcular agora no U como sendo o versor. Já vou até colocar direto, pessoal. Você sabe que versor é V dividido pela norma de V. Versor de qual vetor aí? No caso, 3, 4. Então, 3 quadrado dividido por raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 quadrado. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 é 5. Então, eu quero no 3 quintos, 4 quintos. Tá ok? Quero calcular a derivada direcional nisso. Mas,
Pela fórmula que nós acabamos de obter no item anterior, a derivada direcional de f com relação, na direção de u com relação ao ponto 1, 2, é 4 vezes a mais b. Ok? E aí, pessoal, aqui vai dar 12 com 4, 16, tudo isso sobre 5, o denominador já é comum. 16 quintos é a resposta desse item B. Fácil, né? Legalzinho, não é? Bom, claro que eu podia fazer mais um monte de exemplos, né, aqui sobre isso, nessa própria função, mas você já entendeu que era só aplicar a fórmula 4a mais b nesse caso. Então, vamos fazer um diferente. Exemplo 2. Pega uma função agora com 3 variáveis, para você ver que é exatamente a mesma coisa, o conceito é o mesmo, tá? f de xy igual a x, seno de yz, tá? Agora ela tem 3 variáveis, só que eu vou calcular isso no ponto 1, 3, 0. Qual é a direção que eu quero? Já dei a direção. Eu quero a direção como sendo o vetor v, dado por isso aqui. Olha que estranho. I mais 2j menos k. Você já conhece isso, né? Você sabe o que significa I, né? Você sabe que I, está escrito aí, né? I mais 2j menos k. Eu não sei se você lembra, se você já viu isso em algum lugar, mas o I significa o vetor 1, 0, 0. É o vetor que nos dá a coordenada x. O j é o 0, 1, 0 e o k é o 0, 0, 1. Tá? É um símbolo usado principalmente pelos físicos quando tratam disso. Ou seja, nós temos o quê? Faz a conta aqui. 1, 2, menos 1. Esse vetor é 1, 2, menos 1. Ok? Lembra que para calcular a derivada direcional na direção dele, precisa ver se ele é unitário ou não, senão eu pego o versor. Vamos ver? Vamos ver a norma dele, quanto que é? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, não vai dar, né? 1 mais 4 mais 1, 6. Raiz de 6 não é 1. Então, não vou pegar ele assim. Vou pegar o versor dele. Quem é o versor dele? É v dividido pela norma de v, que vai dar o quê? 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6. Então, vou calcular a derivada direcional no ponto 1, 3, 0, mas na direção deste aqui. Tá? Vou ter que apagar aqui, então vamos escrever aqui em cima. Já que nós fizemos a conta, qual é a direção que nós vamos seguir para calcular isso aí? Que é 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o vetor v, que foi dado no exercício, virou isso aqui. Bom, então agora é só calcular. Agora é bem gostosinho de fazer, não é? Vamos ver. Direcional de f na direção deste u aí, que é a direção deste v também, mas no ponto 1, 3, 0. Quem que é? Isso é a derivada, pela fórmula, a derivada de f no ponto, é o gradiente da f no ponto escalar com 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6. Quem que é o gradiente? Eu preciso dele aqui. Pessoal, temos que fazer a conta aqui num cantinho, né? Vamos ver se não fica difícil aqui. Eu vou fazer aqui no rascunho e depois eu apago. Qual que é a derivada de f? Qual que é o gradiente da f? É a derivada parcial em relação a x. Depois, eu faço a derivada com relação a y, x é constante, fica derivada do seno ao cosseno, só que vai aparecer um z também. E a terceira coordenada vai ser o x de novo, cosseno de yz, só que vai aparecer um y aqui. Tá bom? E no ponto 130, que é o que eu preciso, o que será que vai dar? Vamos ver, vamos trocar o x por 1, o y por 3 e o z por 0. Já observa uma coisa aqui para ganhar tempo, onde o z for 0, isso aqui tudo vai dar 0, né? Porque aqui já é 0. Seno de 0 também é 0. Aqui não, né? Aqui vai dar para fazer um pouquinho mais de conta. Então vai ficar 0, 0, e qual é o terceiro? 1 vez cosseno de 3 vezes 0, cosseno de 0 que é 1, e aqui 3, né? Então vai ficar 3, vai dar 0,03.
Ok? Tá vendo que eu fiz no rascunho? Para quê? Para descobrir que o gradiente da f no ponto 130 é o vetor 003. Então, vou colocar aqui, né? Vamos lá. É o vetor 003, que eu estou fazendo o escalar com quem? Com aquele monstrinho ali, né? Aquele monstrinho que tem raiz de 6. 1 sobre raiz de 6. Opa! 2 sobre raiz de 6 e menos 1 sobre raiz de 6. Tá claro? E aí, pessoal, ficou fácil, né? Porque o 0 vai multiplicar as duas primeiras coordenadas, não vai ter graça nenhuma, vai ficar menos 3 sobre raiz de 6, que você pode racionalizar e ver que isso aqui vai ficar menos raiz de 6 sobre 2, se preferir. Tá bom? Mas as duas respostas são válidas. Portanto, qual que é a derivada direcional da f na direção do v, ou melhor, na direção do versor de v, no ponto 130 é menos raiz de 6 sobre 2. Observe, foram 3 variáveis, mas mudou o que da teoria que nós construímos para a função de 2 variáveis? Nada, é a mesma coisa. Tá ok, pessoal? Então, não fiz conta errada não, né? Bateu com as que eu tinha feito antes aqui. Agora, pessoal, então calcular você já sabe, né? Calcular a derivada direcional você já sabe. Calcula pelo limite? Não, não precisa. Para calcular a derivada direcional, na maioria das vezes, quando você tiver uma função diferenciável, bonitinha num aberto, você faz o que apenas? Você calcula o gradiente e faz o escalar dele com o vetor unitário que dá a direção. Simples, não é? Agora, o teorema 2. O teorema 2 ele fala sobre significado, ele fala sobre motivação, sobre porquê. Por que raios usar a derivada direcional? Eu dei uma explicação geométrica para vocês, mas esse teorema 2 vai nos dar uma coisa, um fato muito importante relacionado à derivada direcional. Eu falei para vocês do exemplo da montanha, né? Eu podia pensar assim também. Imagina que eu estou numa sala fechada com ar-condicionado e eu deixei a porta aberta. E aí eu quero... Qual é a parte? Eu quero caminhar, eu estou num certo ponto, eu estou com calor, e eu quero caminhar para um ponto que vai diminuir a temperatura, vai me deixar com menos calor um pouco. Bom, eu posso caminhar em direção à porta, mas se eu caminhar em direção à porta, possivelmente a temperatura vai aumentar, já que a porta está aberta, né? Mas se eu caminhar em direção ao ar-condicionado, a temperatura pode diminuir, ou pelo menos para o ponto onde o ar-condicionado está apontando. Ou seja, se eu caminhar em direção ao ponto onde o ar-condicionado está mandando seu jato de ar mais forte, eu vou sentir menos calor. Não é essa a tendência? Ou seja, eu vou procurar a melhor direção. Qual é a melhor direção? Qual é a direção que maximiza um problema que eu tenho? O problema que eu tenho tenho uma função que tem um certo gráfico, sei lá, eu tenho uma função e eu vou mandar um pouquinho na direção de um certo vetor e eu quero ver o que vai acontecer com a diferença da função. Será que a função cresce? Será que a função diminui? Será que é a melhor forma da função crescer? Bom, tudo isso, de alguma forma, o teorema 2 vai nos dar. Olha só, pega f, uma função de um domínio no R2, aberto, portanto, uma função de 2 variáveis, que seja diferenciável num ponto do domínio que eu estou denotando por x0 e y0, e estou pedindo uma coisa importante, eu tenho uma hipótese importante. O gradiente eu não quero que seja o vetor nulo, tá? Essa hipótese é muito importante. Então, a função é diferenciável, mas o gradiente dela no ponto x0 e y0 não pode ser 0. Se isso acontecer, eu sei que o valor máximo da derivada direcional no ponto x0 e y0 ocorre quando U for o vetor unitário que corresponde ao versor do gradiente. Você entendeu o que isso quis dizer? Eu estou num ponto x0 e y0 do plano. Eu tenho várias direções para seguir, e em cada direção dessa que eu seguir, eu estou subindo numa parte diferente da montanha. E aí eu quero saber qual parte é a mais íngreme. Qual parte vai me dar mais trabalho para subir? Qual caminho que eu estou seguindo no meu plano aqui vai me fazer sofrer mais para subir a montanha? Ou melhor, ter um valor maior, ter a maior inclinação.
E aí o que esse resultado nos diz é qual é a maior direção. De todas as direções que eu tenho, qual é a direção que me dá a maior variação? É exatamente exatamente o versor, vou escrever assim, versor do gradiente no ponto x0, y0. Ok? Então, na hora de calcular a derivada direcional, a derivada direcional tem a ver com a taxa de inclinação. Qual é aquela que tem a maior taxa de inclinação? Qual é que faz a função ficar mais íngreme? Ou o gráfico da função ficar mais íngreme? É aquela dada na direção, são várias direções, mas a direção dada pelo versor do gradiente é a maior possível. Olha o papel do gradiente nessa história, olha que legal. Mas isso tem uma hipótese, o gradiente não pode ser zero, senão, claro, não é, né? Senão não acontece. Entenderam a brincadeira? Qual é a direção que eu assumo e que faz a função variar mais? Se eu estivesse numa montanha, qual é a direção que eu vou que me diz qual é a subida mais íngreme, a mais difícil, aquela que sobe mais rápido com uma variação pequena? Uma variação pequena do chão, qual é a que varia mais rápido? Bom, essa daí é dada sempre pelo versor do gradiente. Aliás, qual é o valor da variação? O valor da variação é exatamente a norma do gradiente no ponto x0 e y0. É sempre esse valor. Olha que legal, então olha o papel do gradiente me maximizando a inclinação. Então, se eu quero ver a maior variação, a maior taxa de variação, ela está sempre na direção do gradiente. E o valor dessa variação é a norma deste gradiente, tá bom? Então, olha só, esse teorema também vale para a função de 3 variáveis do mesmo jeito, tá bom? Vale do mesmo jeito para a função de 3 variáveis reais, tá ok? E outra coisa, a partir de um ponto x0 e y0, uma função f que satisfaz as propriedades desse teorema, ela sempre cresce mais rapidamente na direção e no sentido do gradiente. Então, se eu estou num problema, modelando um problema para uma função de 2 variáveis, e eu quero saber como é que essa função vai crescer mais rápido, como é que ela vai possivelmente me dar melhores resultados, crescer mais, o que eu faço? Eu vou sempre pelo caminho do gradiente. Isso é um resultado importante, né, da teoria de cálculo. Vamos fazer exemplo? Primeiro, seja uma função f de xy, 2 variáveis, dada por x elevado a y. Então, f de xy igual a x e elevado a y. Qual é a direção na qual a variação de f tem a maior taxa no ponto 2, 0? Poxa, qual é a direção, pessoal? O que o Teorema 2 nos diz? O Teorema 2 nos diz que a direção é a direção do gradiente no ponto dado, no ponto 2, 0. É a direção desse gradiente. Qual é o valor dessa variação? Qual é o valor dessa variação? O valor dessa variação é a norma do gradiente. Certo? Vamos ver. O que é o gradiente da f? O gradiente da f é derivar em x, é derivar em y, mas eu quero calcular no ponto 2, 0. Se eu quero calcular no ponto 2, 0, isso aqui vai dar, no y igual a 0, vai dar elevado a 0, isso aqui dá 1. Isso aqui dá 2 vezes e elevado a 0 dá 2, certo? Então, observem que a direção em que essa função varia mais, varia de forma mais abrupta, é a direção do vetor 1, 2. Essa é a direção pedida no exercício. Tá claro? E qual é o valor dessa variação? Qual é a diferença da função num certo ponto na frente para o que nós estamos? Como é que varia? Qual é a variação dada? A variação, que na verdade é exatamente igual à derivada direcional da f ali, vou chamar de v, no ponto 2, 0, corresponde exatamente à norma do gradiente. Corresponde, portanto, à norma do vetor 1, 2.
que é a raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado, que é a raiz de 5. Tá certo, pessoal? Então, qual é o valor dessa variação? É raiz de 5. E a variação é dada na direção deste vetor aqui, que é o vetor 1, 2. Claro, pessoal, eu não calculei, né? Eu não calculei a derivada direcional. Eu já sei que ela é assim por conta do teorema 2. Se eu fosse calcular ela usando lá gradiente vezes o u, eu não poderia usar este vetor. Teria que normalizar ele primeiro, pegar o versor dele para calcular e chegaria no raiz de 5 de qualquer jeito. Legal, né? Agora, olha só o segundo. Pessoal, só me dê um instante, eu preciso colocar meu computador para carregar. E isso vai causar com que o som fique meio barulhento, tá, pessoal? Então, peço... perdão um segundinho, vai ficar um pouquinho ruim, vai ficar meio ruidoso o som, mas acho que vocês não vão ter problema com isso, né? Vamos lá. Pessoal, segundo exemplo, suponha que a temperatura de um ponto no espaço, olha só, estou no espaço e estou olhando para um ponto, sei lá, um mosquitinho no espaço, né? E aí nesse ponto, mentira, estou brincando, estou numa sala, e aí eu quero um determinado ponto onde eu estou, sei lá, aqui um ponto no espaço, estou marcando, sei lá, o ponto ocupado pelo meu olho aqui. Eu quero saber qual a temperatura aqui onde eu estou, que geralmente é homogênea na sala, mas vamos supor que eu quero saber exatamente aqui. E eu sei que, na verdade, a função de temperatura é dada por isso aqui, por algum motivo. Eu sei que a função de temperatura no ponto xyz no espaço, está aqui, ponto xyz, é dada por x² mais 3y² menos z². Tá? Então, a temperatura é dada em graus, x, y e z é a metragem, a coordenada do ponto em metros, tá bom? Em que direção e sentido, a partir do ponto 1, 1, menos 2, então estou no ponto 1, 1, menos 2, ao maior crescimento de temperatura. Ou seja, seguindo qual vetor aqui no espaço, eu vou perceber um maior crescimento da temperatura. Bom, pessoal, se você entendeu o teorema 2, então você entendeu que isso acontece na direção do gradiente. Então, olha só, pega a temperatura dada por x² mais 3y² menos z². Tá? Eu quero maior crescimento. O maior crescimento no ponto 1, 1, menos 2. A partir do ponto 1, menos 2, em qual direção eu vou perceber o maior crescimento? Segundo o teorema 2, que nós enunciamos e vamos demonstrar daqui a pouco, o maior crescimento é na direção do quê? Do gradiente da função t em qual ponto? No ponto dado. Vamos calcular isso aqui? Primeiro, qual que é o gradiente da t? O gradiente da t, derivada parcial em x, derivada parcial em y, derivada parcial em z. Se eu calcular esse gradiente no ponto dado, ou seja, no ponto 1, 1, menos 2, vamos perceber que aqui x igual a 1, y igual a 1, z igual a menos 2, vai dar 2, 6, 4. Portanto, conclusão. Em qual direção e sentido há o maior crescimento da temperatura? Na direção e sentido do vetor 2, 6, 4. Ponto. Acabou. Eu estou no ponto 1, 2, 1, menos 2. Se eu seguir a direção do vetor 2, 6, 4, eu vou estar percebendo o maior crescimento de temperatura que eu poderia perceber. Ok? E qual é a taxa de crescimento? Qual é a taxa de crescimento? Vou apagar aqui só para escrever. Também segundo o teorema 2, a maior taxa que nós temos de crescimento, maior taxa, inclusive para escrever isso, a maior taxa que é equivalente a calcular a derivada direcional da f no 1, 1 menos 2, na direção de u, quem é u? U é o versor do gradiente calculado no 1 menos 2, tá bom? Então, eu vou calcular isso aqui? Não, o teorema 2 já me diz que, na verdade, essa maior taxa, que equivale a isso, na verdade, é a norma do vetor 2, 6, 4.
Portanto, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 6 quadrado mais 4 ao quadrado, 4 mais 36, 40, com 16, 56. Portanto, qual é a maior taxa de crescimento? É a raiz de 56 graus Celsius por metro cúbico. Poxa, por que essa unidade? Porque a temperatura que está variando em função das 3 coordenadas do espaço. Então, graus Celsius por metro cúbico. Tá ok, pessoal? Por metro cúbico é o correto, eu acho. Isso aqui é aproximadamente 7,5. Tá bom? E aí, pessoal, neste mesmo exemplo, a gente pode responder rapidamente essa pergunta 3 que está aqui. Qual é a direção e sentido do maior decréscimo de temperatura? Se eu sei para onde está crescendo mais, para onde é que está crescendo menos? Simples, simples, simples. Se essa é a direção que cresce mais, o oposto desse vetor é a direção que cresce menos. Portanto, que cresce menos é menos 2, menos 6, menos 4. Eu troco o sinal, eu inverto, eu pego, ele está indo para cá, então eu mando para cá. Se eu sei onde ele está crescendo mais, o oposto desse vetor é onde está crescendo menos. E a taxa de variação é a mesma, só com sinal negativo. Seria menos raiz de 56 graus Celsius por metro cúbico. Não é legal essas coisas? Moral dessa história, antes de nós irmos para a demonstração. Então, derivada direcional me diz qual é a taxa de inclinação, através ali, a partir de um ponto, numa determinada direção em que eu sigo pela função. Foi aquele desenho que nós fizemos, foi mais ou menos o que nós discutimos. Como é que calcula a derivada direcional, que é essa taxa? Como é que nós calculamos? Segundo o teorema 1, um jeito fácil, quando a função for diferenciável num aberto, é calcular o gradiente escalar com a direção, desde que essa direção, claro, seja um vetor unitário. Teorema 2 nos disse uma coisa, vejam que eu apliquei, mas precisava ter tomado um cuidado. O teorema 2 nos diz o seguinte, nos diz quando a taxa é maior, qual é o maior valor da derivada direcional num ponto fixo. O ponto está fixado, eu quero ficar variando a direção. Qual é a direção que me dá o maior valor disso? Ou seja, qual é a direção que me dá a maior taxa? E nós vimos que a direção que dá a maior taxa é a direção do gradiente. E nós sabemos, inclusive, qual é o valor, mesmo sem calcular isso aqui, a gente sabe que isso é dado pela norma do gradiente. Muito legal essas coisas. Só que o teorema 2 tem uma hipótese que eu não levei em consideração na hora de fazer o cálculo, porque sempre deu certo, mas não podia dar o vetor nulo. Se der o vetor nulo, não tem graça nenhuma, a taxa vai ser zero. Não. Então, o vetor, vejam só, tem essa hipótese aqui, ó, no ponto x0, y0, o gradiente não pode ser zero, tá bom? Então, vamos demonstrar os resultados? Vamos demonstrar o teorema 1 primeiro, vamos acompanhar pelos slides. Deixa eu até apagar aqui, porque eu não sei se eu tenho que fazer alguma anotação na frente de vocês, mas vamos lá. Ó, primeiro. Teorema 1, vamos lembrar rapidinho, se você tiver uma função diferenciável no aberto, pegar um ponto x0, y0 no domínio e um vetor unitário, a derivada derivada direcional existe na direção de u e no ponto x0, y0 e é dada pelo escalar do gradiente pela direção. Bom, vamos ver por que isso acontece? Para fazer isso, eu vou chamar de g de t a função f de x0 mais at e y0 mais bt, que é aquela que aparece no limite, lembra? Bom, como a função f é diferenciável no x0 e y0 e essa função, claro que é derivável, porque eu estou fazendo derivável, função f é diferenciável, então a g, claro que é diferenciável, melhor derivável no ponto t igual a zero, por exemplo. Pela regra da cadeia, pessoal, vamos chamar de isso aqui de xt e vamos chamar isso aqui de yt. Pela regra da cadeia, então você sabe derivar g com relação a t. E pode calcular no zero direto. O que é a derivada de g com relação a t no ponto zero? É a mesma coisa de derivar f com relação a t no ponto x0 e y0, claro. Segundo a regra da cadeia, é isso aqui, derivada parcial de f com relação a x de x em t, de f com relação a y de y em t. Mas aqui está calculado no x0 e y0 e aqui está calculado no zero. Por quê, pessoal? Porque quando você coloca t igual a zero, x de 0 dá x0, y de 0 dá y0. Tá bom? Bom, acontece que isso aqui, que está à direita, é o produto escalar da derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y, tudo isso no ponto x0 e y0. Com o AB. Quem é esse AB mesmo? O AB eram as coordenadas da direção U, né? Então, isso aqui é exatamente a derivada parcial
escalar com U, ok? Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é o g' de zero. É essa função aqui, a derivada dela no zero. Mas vamos lá. G' de zero também, por definição, é o limite, definição de derivada, mesmo lá do cálculo 1, é o limite da diferença do g de t por g de zero sobre t, em que t varia de zero. É definição de derivada. Só que isso aqui, se vocês observarem na definição que nós fizemos de derivada direcional, é a mesma coisa. O que é g de t? É f de x0 mais at, y0 mais bt. G de zero é o quê? F de x0, y0. Então, o que está aparecendo aqui, pessoal, é exatamente a definição que nós fizemos de derivada direcional. Então, acabou. A derivada direcional de f com relação a u no ponto x0, y0 é g' de zero. E nós fizemos aqui uma conta rapidinho para ver que g' de zero é o escalar da derivada do gradiente da f no x0, y0 pelo u, que é a direção. Simples, né? Não? Legal, né? E vamos para o Teorema 2. Vamos demonstrar o Teorema 2. O Teorema 2, lembrando o que ele nos diz? Que se você tiver uma função diferenciável no ponto x0, y0 do seu domínio, esse domínio aberto no R2, e de modo que a derivada, o gradiente da f seja um vetor não nulo no ponto x0, y0, então o maior valor assumido pela derivada direcional é na direção do gradiente, é o versor do gradiente. E mais ainda, esse valor máximo, ou seja, o valor da derivada direcional na direção do gradiente, ou do versor do gradiente, é exatamente a norma do gradiente. Vamos demonstrar isso? Olha só. Vamos chamar de θ o ângulo entre dois vetores v e w. Se a gente fizer isso, então você deve se lembrar que quando a gente faz o produto escalar de v com w lá na geometria analítica, isso coincide com o produto das normas de cada um pelo cosseno do ângulo. Tá? Isso é coisa de geometria analítica, lembra? Produto escalar de dois vetores é o produto da norma de cada um com o produto do cosseno do ângulo entre eles. Segundo o Teorema 1 que nós acabamos de demonstrar, então a derivada direcional de f na direção de u no ponto x0, y0 é exatamente o gradiente escalar com u. Usando esse fato aqui da geometria analítica, então é a norma do gradiente vezes a norma do u vezes cosseno de θ, em que claramente θ é o ângulo entre o gradiente e u. Tá? Ora. Então, isso significa que a derivada direcional é só isso aqui. Tira a norma de u. Por que tira a norma de u? Porque ela é 1. Lembra que o u é unitário? Então, isso aqui é 1. Fica só essa parte aqui. Pessoal, a gente não quer maximizar isso aqui. A gente não quer o maior valor disso. A gente não quer a maior taxa de variação. Quando isso aqui é o maior possível, poxa, isso aqui é uma constante. Isso aqui só que está variando. É o ângulo que está variando. E quando é que o cosseno de um ângulo atinge o seu maior valor? Qual é o maior valor que o cosseno pode assumir? 1, né? É 1. Cosseno no máximo é 1. Então, quer dizer que a derivada direcional é no máximo essa norma, só que essa norma é atingida se eu pegar o ângulo θ igual a 0, eu consigo exatamente obter derivada direcional da f em relação a u, isso aqui fica 1, fica só a norma, não é? Então, quando... O que significa ângulo igual a 0? Significa que eu estou pegando o u como sendo o próprio gradiente. Então, se eu pegar u como sendo o próprio gradiente, eu vou atingir o máximo, que é exatamente essa norma aqui. Ok? Então, vejam só, isso daqui, não sei se ficou claro esse finalzinho, talvez tenha sido um pouco rápido demais, mas esse finalzinho aqui me diz, olha, que isso aqui é no máximo a norma do gradiente. Já que o maior valor que o cosseno pode assumir é 1, a gente faz direto, né? Quando tem cosseno no máximo, a gente troca ele por 1. Só que isso é no máximo, só que esse máximo é atingido. E quando é que o máximo é atingido? Quando que a gente atinge a igualdade? Quando que isso é igual a isso? Isso é igual a isso, neste caso, quando o cosseno de θ for... o cosseno de θ for 1. E quando é que o cosseno de θ é 1? A gente sabe que é quando θ é o 0. E o θ 0 significa que o ângulo de inclinação entre o gradiente u não existe. Ou seja, 0. Significa que o u e o gradiente
e U não tem ângulo. Gradiente e U não tem abertura. Significa que um e o outro estão na mesma direção. Então, quando eu pegar o versor dos dois, vai dar a mesma coisa, não é? Enfim, então significa que é o gradiente que atinge o máximo. Acabou, né? Bom, pessoal, com isso a gente termina esta aula sobre derivada direcional. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.